Fala pessoal, vai chegando aí o fim do ano. A gente queria agradecer a todos vocês que acompanharam o porquê, que nos incentivaram, que mandaram perguntas, né, que participaram dessa nossa discussão do Economês em bom português. E o presente de fim de ano que a gente recebeu foi esse mini pacote, essa mini reforma aí trabalhista que em vários pontos positivos, né? Então vamos um por um aí desfazer alguns mitos no meio do caminho, que eu acho importante também. O primeiro foi essa flexibilização nas horas trabalhadas por semana. O trabalhador agora pode trabalhar até 12 horas por dia, né? O máximo de 12 horas por dia. Antes tinha aquela coisa de 8 horas por dia e 44 horas semanais, no máximo. Isso foi agora flexibilizado, né? Muita gente saiu a dizer aí, gente central sindical, ou gente um pouco mais desinformada, ou que não parou para pensar propriamente no tema, de que a vida do trabalhador piora quando o número máximo de horas trabalhadas aumenta. Isso, obviamente, não é verdade, né? O que as pessoas estão pensando implicitamente é que o empregador vai botar o cara para trabalhar mais horas por dia, né? E não vai mexer no salário, esse é o argumento que você ouve. E aí o salário por hora trabalhada cai. Mas então, quer dizer, a reforma possibilita o empregador de diminuir o salário das pessoas, certo? É uma visão meio que algumas pessoas têm de que o empregador é o todo-poderoso, né? Mas a gente não pode esquecer que o empregador não consegue produzir sem o empregado. E mais, em muitas firmas, em muitas empresas, o empregado que está lá há muito tempo, ele adquire um capital específico, humano específico sobre a firma, que aumenta bastante o poder de barganha dele, né? Então, para começar, não é óbvio assim, depende, varia de mercado para mercado, qual o tamanho do poder de mercado do empregador. Segundo, e aí assim, uma lógica mais trivial, ainda para explicar por que isso não pode ser verdade, é que assim, se o empregador pode reduzir o salário do cara, sim, pode reduzir o salário de horas trabalhadas, o salário por hora trabalhada, né, de um dia para o outro, por que ele já não reduz esse salário hoje? Uma maneira meio que fácil, pega aí 5 anos de inflação acumulada, vai dar uns 40% mais ou menos no Brasil, é só você não dar reajuste nenhum por ano que você vai reduzir o salário real do trabalhador em 40%. É uma baita economia de custos, né, para o empregador. Por que ele não fez isso, então? Certo? Então, de repente, agora o empregador pode reduzir o salário por hora trabalhada, mas ele deixou de fazer isso, né, voluntariamente. Nos últimos 5 anos, a inflação subiu e ele deu aumento para os salários em média. No Brasil, foram acima da inflação, o salário real cresceu. Por que o empregador fez isso, essa bondade aí? Para começar, não tem bondade e maldade. O empregador não é bom ou mal, nem o empregado é bom ou mal, né? O que acontece? As pessoas têm seus interesses. No caso do empregador, ele vai defender, aí vai puxar a sardinha para o lado da firma. O empregado vai puxar a sardinha para o salário dele. E tem um processo de barganha e fixa-se um preço. E as duas pessoas meio que aceitam esse contrato aí de pagar tanto por tantas horas de trabalho. Obviamente, se você quiser que o número de horas trabalhadas pelos seus funcionários aumente, você vai ter que pagar mais. Senão, provavelmente, ele vai para outro lugar. Ele tem outras opções, né? Então, não é fácil, assim, não é óbvio, não é nada óbvio, aliás. E não é fácil você reduzir o salário real, o salário por hora do trabalhador. E não é do interesse da firma. Esse é o mais interessante. Não é do interesse da firma, muitas vezes, reduzir o salário do cara. Ele vai trabalhar desgostoso, ele vai trabalhar com menos produtividade, vai ser pior para o dono da firma, ele vai procurar um outro emprego, certo? Então, o mercado de trabalho tem duas pontas sempre, e não é verdade que uma é toda mais poderosa do que a outra. Ponto. Segunda coisa legal da reforma trabalhista é a flexibilização dos contratos. Isso é muito bom, no sentido não de horas trabalhadas, que foi isso que eu vou discutir, mas na dimensão de você poder reduzir o salário do cara, do trabalhador, e simultaneamente reduzir então horas trabalhadas assim, né? E reduzir o número de horas trabalhadas dele ao mesmo tempo. Então, o que acontece hoje? A lei impede que você reduza o trabalho do cara numa recessão. Então, eu sou um dono de uma empresa. O Brasil entrou numa recessão, eu só tenho uma opção, mandar uma certa quantidade de pessoas embora, despedir. A renda do cara vai, sei lá, de R$4.000 por mês, R$3.000 por mês, para zero, né? Quando eu mando ele embora. Tem salário de desemprego e tal, mas basicamente a renda do trabalho dele vai para zero. E isso é absolutamente desaconselhável, é ruim. É ruim para a empresa, ter que mandar um cara, às vezes, que está trabalhando há anos na empresa, embora. Ele sabe que muitas vezes a economia vai recuperar daqui a alguns trimestres e aí vai ter mais demanda pelo produto que ele vende, então ele precisa daquele trabalhador. Mas ele teve que mandar o cara embora porque na recessão ele não tinha como pagar e ele não pode reduzir o número de horas trabalhadas
concomitantemente à redução do salário do cidadão. Agora a gente pode fazer, então a proposta ela pereniza essa ideia do emprego, né, do emprego seguro, que você dá maior flexibilidade para as partes que estão assinando lá o contrato de trabalho, tira um pouco o poder do juiz, né, do juiz do trabalho, do aparato legal em cima disso, e deixa as partes entrarem num acordo. Fala assim, olha, vamos trabalhar 50% do tempo e aí você vai ganhar 50% do salário até a gente sair da recessão. É de interesse de todo mundo. De novo, as pessoas partem sempre da hipótese de que tem um cara mau que vai usar isso daí para prejudicar o outro, mas ele não pode, a gente já viu isso, né? Ele tem dificuldades, não pode, ele precisa do trabalhador. Então, é do interesse manter o trabalhador, o cara que é produtivo, o cara que é experiente na firma, mesmo em tempos ruins, só que ele precisa poder reduzir o pagamento. E uma maneira suave de fazer isso é reduzir horas trabalhadas e salário final. E vamos torcer para essas medidas passarem, essas medidas são importantes. A terceira, que eu gostei bastante também, foi o governo planeja aí métodos, meios de as pessoas começarem a sacar o dinheiro do FGTS, né, o tal do Fundo de Garantia. Fundo de Garantia é uma coisa assim, é um absurdo para a desigualdade, ainda mais num país com desigualdade de renda elevada que nem o Brasil. Você pega o dinheiro do trabalhador, forçadamente, bota numa poupança e fala assim, não, isso aqui é sua poupança. Só que o cara não pode usar, né, só pode sacar, ser mandado embora, ou você vai comprar uma casa. Então tem maior dificuldade de sacar essa poupança forçada, então acaba sendo um imposto, né? Você pega o dinheiro do cara e ele não pode usar. E você remunera esse dinheiro a uma taxa de retorno muito mais baixa do que a taxa de retorno de um fundo DI de um banco, por exemplo, né? De um investimento padrão, assim, simples, num banco normal. Ou seja, você está reduzindo o rendimento, forçadamente reduzindo, obrigando o cara a deixar aquela poupança na tua mão, na mão do governo, e reduzindo a taxa de retorno dele. Agora, o trabalhador vai poder começar a sacar esse dinheiro, certo? Vai ter menos exigências para sacar. Isso no Brasil é super importante. Você vê as famílias no Brasil estão super endividadas. O endividamento, não só das empresas, mas principalmente das famílias no Brasil, está muito alto e a taxa de juros é muito alta. Então, olha que paradoxo, olha que loucura. O cara tem o dinheiro lá poupado forçadamente no FGTS, a uma taxa de retorno baixa, enquanto ele tem uma dívida do outro lado para pagar, uma dívida privada com um banco privado, alta, com taxa de juros alta. E ele não pode pegar o dinheiro de uma parte e botar para outra. Agora ele vai poder fazer um pouco disso. Então, aparentemente o processo vai ser gradativo, a gente precisa ver ainda o detalhe final, como é que a lei vai passar, né? Mas você vai dar acesso, é uma coisa meio óbvia, né? Você vai dar acesso ao trabalhador para sacar o dinheiro do FGTS e, por exemplo, usar isso daí para reduzir a dívida dele. É bom para ele e é bom para a economia do Brasil. Tá bom? Então, parabéns aí à equipe econômica pela mini-reforma trabalhista. Vamos ver por que vias ela vai. E para todos vocês aí que acompanharam o Porquê esse ano, um grande abraço, um feliz 2017 e o famoso tamo junto ano que vem. Até mais.